dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã partilhando a palavra de Deus, nos alimentando deste maná que veio do céu, a palavra que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, na Léxio Divina, leitura orante da Bíblia. Convido você aí a apertar o sininho de notificação, deixe o seu like. Se ainda você não é inscrito, se inscreva no canal. Já é inscrito? Então divulgue para as pessoas do seu grupo de oração, da sua família, de sua comunidade, em suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, para que mais pessoas possam conhecer essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, como está no Evangelho de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, estamos na sexta semana do tempo comum. Hoje também comemoramos o dia de São Cirilo e São Metódio. Eles que nasceram na Grécia, São Cirilo no ano de 826. Ele foi um grande estudioso, estudou filosofia por amor e virou diplomata, embaixador junto aos povos árabes. Era uma pessoa influente, poderosa, mas algo faltava à sua vida. Ele ainda não tinha descoberto o sentido de viver, até que então abandona tudo para, junto com seu irmão Metódio, que já era monge, se dedicar plenamente ao Senhor Jesus e ao anúncio do Evangelho. Foram os dois missionários junto aos povos de língua eslavas, e eles evangelizaram esses povos, se enculturando, conhecendo os costumes, as crenças, tudo da vida dos povos eslavos, para que a partir daí apresentassem Jesus. Eles foram grandes evangelizadores. Pensamos também a São Cirilo, que possamos encontrar o sentido para a nossa vida, a nossa vocação, na presença de Jesus. São Cirilo, rogai por nós. Hoje o evangelho que vamos meditar está em Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Marcos 8, de 11 a 13. Pega comigo a palavra de Deus, dá um beijo nela, se familiarizando já com essa palavra de vida, e vamos ler. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar nesta palavra para entendermos o que a palavra vem falar a cada um de nós. A palavra de Deus fala que Jesus estava evangelizando logo após a multiplicação dos pães. Se você voltar um pouquinho no versículo 1 de Marcos, capítulo 8, Jesus ele faz a grande multiplicação dos pães. Era um grande sinal de Deus. Mesmo assim, depois de tudo isso, vieram os fariseus, e diz a palavra de Deus, vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele. Imagina, meu irmão, minha irmã, depois de um grande milagre, os fariseus começaram a discutir com Jesus. Começaram a conversar com ele discutindo. E aí eles pedem um sinal para colocá-lo à prova. Preste bem atenção nisso, um sinal para colocá-lo à prova. Na realidade, aqueles homens não estavam interessados em ver a graça, a manifestação de Deus, o reino de Deus acontecendo. Eles queriam um sinal para colocar Jesus à prova. E Jesus, cheio do Espírito Santo, sabendo das intenções daqueles homens, suspira fundo. E a palavra fala que suspirou
no seu coração. Ou seja, ele sente dentro de si a incredulidade, a malícia, a perversidão daqueles homens. Ele sente dentro de si tudo aquilo que aqueles homens queriam fazer de incredulidade, de maldade. E ele suspira na alma, suspira no coração. Ou seja, um suspiro que vem de dentro, demonstrando toda a insatisfação de Jesus com a falta de fé daqueles homens, com a falta de abertura de coração daqueles homens, com a incredulidade daqueles homens que mesmo depois da grande multiplicação dos pães, e se você pegar o livro de Marcos, voltando um pouquinho nas passagens, você vai ver que ele fez milagres, tipo a cura do surdo-mudo, da cananeia e por aí vai. Ou seja, Jesus sempre fazia sinais, Jesus sempre fazia milagres. Só que quando Jesus fazia milagres, não era gratuitamente, não era um espetáculo, não era uma peça teatral, não. Quando Jesus opera milagres é em função do outro. O milagre, meu irmão, minha irmã, acontece por graça, por misericórdia, por amor ao sofrimento do próximo. Deus não realiza milagres por espetáculo. Primeira lição dessa palavra. E aqueles homens então pedem um espetáculo. Eles pedem uma prova do miraculoso, do glorioso, do esplendoroso. Ora, o reino de Deus é dos simples. O reino de Deus é dos humildes. E quando Deus opera por amor. E não para fazer show. Não para agradar a plateia. Olha que coisa linda. Deus opera por amor. E não para agradar a plateia. E Jesus então fala assim, porque essa geração pede um sinal. Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Ora, Jesus realizava sinais a todo tempo. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitou. Quantas vezes as pessoas ficaram maravilhadas com os milagres e os sinais e os prodígios de Jesus. Mas por que essa geração não receberia um sinal? Não porque Jesus não faria grandes coisas, mas porque o coração dessa geração estava endurecido para a graça de Deus. Para a graça de Deus. E Jesus então, mais uma vez o versículo 13 diz, deixou-os e seguiu a barca para outra margem. Jesus não perde tempo com discussões tolas. Jesus não perde tempo com quem está com o coração fechado e não quer se abrir a Ele. Jesus tem todo o tempo do mundo para mim, para você, para nós, para os seus filhos, para aqueles que Ele ama. Mas quando a pessoa não quer, não deseja, não procura, o Senhor não vai gastar tempo. É primeiro necessário estar disposto a amar, a conhecer, a buscar Jesus. Uma outra coisa que esse evangelho diz pra gente é que, primeiro, os milagres acontecem por amor ao próximo. Foi a primeira coisa. Não é um espetáculo, não é uma peça teatral, não é um Big Brother. Os milagres acontecem para transformar a vida de alguém. A segunda coisa, a nossa fé não pode depender dos milagres. Os milagres dependem da fé. Jesus havia acabado de multiplicar os pães, as pessoas estavam empolgadíssimas e mesmo assim esses homens ainda não tinham aberto o coração para Jesus. Não é o milagre que vai fazer mudança de vida, mas é a fé que vai fazer o milagre acontecer. É isso que a palavra nos ensina. E trazendo para a nossa vida hoje, meditando essa palavra, meu irmão, minha irmã, primeira coisa, nós temos procurado Jesus ou os milagres de Jesus? Nós temos procurado o mestre que fala palavras de vida eterna ou o mestre que multiplica os pães? Nós temos procurado um Jesus que dá um exemplo de humildade, de santidade, de amor, de fraternidade? Ou temos procurado um Jesus que é milagreiro, que pode dar um jeitinho nos nossos problemas? Nós estamos buscando Jesus ou os milagres? É a primeira pergunta que eu preciso fazer. O Arley, quem você está buscando? Você está buscando a Jesus ou aos milagres de Jesus? Você está buscando a intimidade com Jesus,
a aproximação com Jesus, com aquele que morreu na cruz, aquele que padeceu, aquele que foi crucificado, aquele, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia fala em Isaías 53, não tinha aparência para atrair os nossos olhares. Aquele que foi desfigurado pelos nossos pecados, e diz a palavra, o castigo, Ale, que te mereceu, pesou sobre os ombros de Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim, ou aquele que pode fazer um milagre na minha vida? Ora, Jesus faz milagres. Jesus opera milagres. O tempo todo no Evangelho você vai ver as manifestações de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E não só Jesus, mas ele mesmo diz, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Quantos discípulos, apóstolos também anunciando em nome de Jesus realizaram prodígios e milagres? Mas a fé desses homens não vieram por causa dos milagres. Os milagres aconteceram por causa da fé. Ora, quando Jesus cura a cananeia, ele fala para ela, a tua fé te salvou. Em várias passagens na Bíblia, ele fala, não encontrei tamanha fé em Jerusalém. Vá, se seja feita conforme a tua fé. Ou seja, a graça de Deus, os milagres, sejam eles extraordinários ou simples, sejam eles raros ou cotidianos, eles acontecem em nossas vidas quando nós abraçamos a nossa fé em Jesus. E jamais, de maneira alguma, pode ser o contrário. Não pode. Meu irmão, minha irmã, e quantos milagres acontecem em nossas vidas no dia a dia, quantos milagres, quantos sinais, quantos prodígios Deus realiza do nascer ao pôr do sol, Deus realiza milagres em nós. Mas o nosso chamado é reconhecer que acima dos milagres está um Deus que morreu por amor a cada um de nós. Se eu busco Jesus por amor e não pelos milagres, quando os milagres não acontecem, a minha fé continua a mesma. O Arley, como está a sua fé quando os milagres não acontecem? O Arley, como está a sua fé quando as curas, as graças não acontecem? A minha confiança permanece firme e inabalável em Deus? É uma pergunta que eu, Arley, preciso fazer, mas você, meu irmão, que está também participando dessa Lex Divina, precisa se perguntar. A minha fé está sendo baseada nas graças que Deus realiza na minha vida ou na pessoa de Jesus Cristo que está comigo? Porque ele mesmo prometeu, eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ele está comigo e isso já é o maior milagre que eu preciso na minha vida. Isso é a maior graça que eu preciso na minha vida. Esse é o grande milagre. Saber que eu sou amado por Deus e esse Deus deu a vida na cruz para me salvar dos meus pecados. E daí em diante, meu irmão, tudo que acontece é graça. Eu reconheço a presença de Deus dos mais simples detalhes. Quando eu tenho fé, eu não preciso pedir um sinal a Deus. Os sinais acontecem, porque eu começo a enxergar a Deus, a vida, as coisas do dia a dia com os olhos da fé. Oh, glória! Oh, graças a Deus, meu irmão, minha irmã, tem uma música que eu ouvi o Padre Marcelo cantando, que diz o seguinte, a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém, a Deus seja o louvor. E aí diz o seguinte, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se a curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E aí finalizo. A minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus que a nossa fé seja inabalável. Existe um personagem bíblico que você conhece, de Tomé, que não estava no meio dos 12 dos discípulos quando Jesus apareceu ressuscitado. E ele falou, eu só acredito se eu tocar nas chagas de sua mão. É o ditado que nós temos hoje, eu só acredito vendo.
Mas, meu irmão, minha irmã, quando Jesus aparece novamente, ele está presente, ele fala, toca aqui, Tomé. E Tomé toca, e ele fala, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Feche os seus olhos agora, vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos dê uma fé firme, nos dê uma fé forte, nos dê uma fé inabalável. Senhor, nós queremos nesta manhã te pedir, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, inunda o nosso coração. Vem agora tocar-me, Senhor, da planta dos pés à ponta dos cabelos, Senhor. E venha tirar de mim toda a incredulidade, Senhor, toda a falta de fé. Todas as vezes, Senhor, que eu baseei a minha fé nos milagres, nos sinais, nos prodígios e não no Senhor da vida. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, aumenta a minha fé, assim como Tomé o pediu, eu te peço agora, vem auxílio a minha fraqueza, vem auxílio a minha miséria, vem auxílio a minha falta de fé. Eu quero, Senhor, te agradar com a minha fé, como diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E neste momento eu firmo um compromisso de fé. Eu creio em ti, Senhor. Como diz a música, eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida transformou. Feliz eu sou. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a crer em Deus. E queremos finalizar essa oração reafirmando, Senhor, nós cremos em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio no Teu amor por mim. Eu creio nos milagres do dia a dia, que são sinais da Tua presença na minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo está vivo, reina e é o Senhor. E eu creio muito mais que isso, Senhor, que estás comigo, porque a Tua palavra diz, eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos tempos. O Senhor está comigo. E eu te louvo por isso, Senhor, eu te bendigo por isso, Senhor. Eu te exalto por isso, Senhor, porque diz uma outra música, mesmo na tempestade, mesmo que se agitem o mar, te louvo em verdade. Mesmo nas dificuldades, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu continuo crendo que Tu és o meu Deus, que Tu és o meu Salvador, que Tu és o meu Libertador. Muito obrigado por esse amor infinito, Senhor. Muito obrigado por essa graça, Senhor, de poder Te conhecer, Te experimentar a cada manhã na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, está aqui quem nos apresenta o Cristo vivo, quem faz com que conheçamos não o Senhor dos milagres, mas o Senhor da vida. Que nós possamos agora contemplar esta palavra de vida, imaginando Jesus sendo indagado por aqueles homens. Quantas vezes também nós somos incompreendidos na nossa fé. Lembra de Jó? Jó tinha passado por inúmeras provações, inúmeros problemas, e os seus amigos começavam a insultá-lo. A sua esposa começou a insultá-lo, mas Jó falou assim, eu creio, eu confio em Deus, ao ponto que ele permaneceu fiel a Deus, mesmo na dificuldade. Que nós possamos também permanecer fiéis a esse Cristo, que deu a vida por cada um de nós. Vai respirando fundo e vai deixando essa palavra cair no seu coração. Vai contemplando, vai ruminando essa palavra. Vai deixando com que o próprio Cristo invada o seu interior agora. E nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque és um Deus vivo presente no meio de nós. Muito obrigado. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus continue derramando suas graças sobre a sua vida. E lembre-se, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Amém.
Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.